Eu tenho certeza que você já foi tentado algum dia da sua vida, mas não apenas isso. Você colocou a mão na cabeça e falou assim: Meu Deus, como é que eu posso vencer isso? Não vai dar certo. E você queria arrancar os seus cabelos e falou assim: Meu Deus, que coisa difícil, quase insuportável. Se eu te falasse que Jesus também passou por coisas semelhantes a essa. Ele, querido, foi tentado em todas as coisas e hoje, exatamente hoje, em Lucas capítulo de número 4, nós vamos ver as tentações de Jesus. Ele não apenas foi tentado, mas ele venceu. E sabe o que significa? Que se ele venceu, euzinho e vocêzinho pode vencer também. Então se prepara aí, pega a sua Bíblia, porque eu já tô com a minha aqui. Se inscreve nesse canal, já dá o seu like, ativa o sininho e bora para nossa leitura. Lucas capítulo de número 4, ele diz assim, ó, versículo de número 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo capiroto, pelo diabo, durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo, teve fome. Então o diabo lhe disse: Se é você, filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: As escrituras dizem, uma pessoa não só vive de pão. Então o diabo levou a um lugar, num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-lo a quem eu quiser. Eu lhe darei tudo se me adorares. Jesus respondeu: As escrituras dizem, adore ao Senhor o seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo levantou até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, ele o sustentarão com suas mãos para que não se machuque e o pé, não machuque o pé em nenhuma pedra. Jesus então respondeu: As escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo tentou ter mais Jesus mais uma vez, até que surgisse uma outra oportunidade. Quando o diabo terminou de tentar, deixou Jesus até que surgisse uma outra oportunidade. Olha eu aqui acrescentando palavras aqui, misericórdia. E ele diz assim, ó, versículo 14. Então Jesus, cheio de poder e do Espírito, voltou a Galiléia, e relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Eles ensinavam na sinagoga e todos elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e levantou-se para ler a escritura. Entregaram o livro do profeta Isaías, ele abriu e foi ao encontro no lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ei, lembra que a gente leu isso aqui nos dias atrás? E ele diz: Pois ele me mediu para trazer boas novas aos pobres, enviou a anunciar os cativos e colocar em soltura e dar vista aos cegos e oprimidos, colocar em liberdade, e que é chegado esse tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se na sinagoga e olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: Médico, então cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Jerusalém naquele tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou toda a terra. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade havia sido construída. Pretendiam empurrá-lo do precipício abaixo, mas ele passou por entre as multidões e, seguiu o seu caminho. Verso 31. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio nos destruir. Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: Cale-te, sai deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo então começava a exclamar: Que autoridade, que poder ele tem! Até os espíritos imundos lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus só se espalhavam pelos povoados de toda a região. Depois de sair na sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simeão, onde encontrou a sogra dele muito doente. A sogra de Pedro, muito doente, aqui Simeão, Pedro, é o mesmo cara. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se colocou ao lado da cama e repreendeu a febre. Então ele a deixou. Ela se levantou e de imediato passou a servi-lo. Quando o sol se colocou, as pessoas trouxeram seus familiares e enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao colocar as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. A vontade de Deus é curar a todos, tá bom?
E ele diz: muitos estavam possuídos por demônios e saíam gritando: você é o Filho de Deus, Jesus! No entanto, os repreendia para que não mais falassem, pois sabia que ele era o Cristo. Logo cedo da manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões procuravam por toda parte. Quando finalmente o encontraram, suplicaram que não o deixasse. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso que foi enviado. E ele continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. E aí a gente para aqui, porque o capítulo 5, ó, é só amanhã. Bora aqui então, que coisa linda, né? Ver Jesus fazendo esses milagres, essas coisas maravilhosas que mudam a vida das pessoas. Você sabia que Deus quer usar você para fazer milagres e mudar a vida das pessoas? Se você querer deixar, Ele vai fazer milagres. Bora lá então, Ezequiel agora 44, bora lá. Ezequiel 44 e 45 é a leitura do dia de hoje. E ele diz assim, Ezequiel 44, 1. Depois disso, o homem se levantou de volta à porta leste do muro externo, mas ele estava fechado. Então o Senhor me disse: essa porta deve permanecer fechada e nunca mais ser aberta. Ninguém jamais abrirá nem passará por ela, pois o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, portanto permanecerá sempre fechada. Somente o príncipe pode sentar-se junto a essa entrada para comer na presença do Senhor, mas só pode entrar e sair pelo pórtico de entrada. Então o homem me levou para a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, use seus olhos e seus ouvidos e escute atentamente tudo o que eu digo acerca das regras do templo do Senhor. Observe com atenção os procedimentos para o uso das entradas e saídas do templo. Transmita a esses rebeldes, o povo de Israel, essa mensagem do Senhor soberano. Ó povo de Israel, basta dos seus pecados detestáveis. Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro do meu santuário, gente incircuncisa de corpo e coração. Com isso profanaram o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura, sangue e sacrifício. Além de todos os seus outros pecados detestáveis, vocês quebraram minha aliança. Em vez de guardar minhas ordens sobre as coisas sagradas, contrataram estrangeiros para realizar o serviço do santuário. Lembra que não era qualquer um, né? Era só o povo que era consagrado, que podia consagrar as coisas e oferecer os holocaustos ao Senhor. Verso 9. Portanto, assim diz o Senhor soberano: nenhum estrangeiro, nem mesmo aqueles que vivem no meio do povo de Israel, entrará no meu santuário se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. E os homens da tribo de Levi, que me abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar os ídolos, sofrerão as consequências dos pecados. Ainda poderão ser guardas do templo e das portas, poderão até abater os animais trazidos para holocaustos e estar presentes para servir. Contudo, incentivaram o povo a adorar ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso jurei solenemente que eles sofrerão consequências dos seus pecados, assim diz o Senhor. Não se aproximarão de mim, nem como servirão, nem mais para servir como sacerdotes. Não tocarão em nenhuma das minhas coisas sagradas, nem ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todos os pecados detestáveis que cometeram. Cuidarão do templo e serão encarregados do trabalho da manutenção e do serviço geral. Contudo, os sacerdotes levitas da família de Zadok continuaram a servir fielmente no templo quando Israel me abandonou. Eles me servirão e estarão comigo na presença, oferecerão gordura, sangue e sacrifício, diz o Senhor soberano. Somente eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para servir. Eles cumprirão todas as minhas ordens. Quando entrarem pela porta para o pátio interno, vestirão somente roupas de linho, não usarão nenhuma outra roupa de lã enquanto estiverem no serviço do pátio interno ou no templo do próprio dito. Usarão turbantes de linho e as roupas de baixo de linho, nunca vestirão roupas que os façam transpirar. Quando voltarem ao pátio externo onde o povo está, renovarão suas vestes que usam enquanto me servem, deixarão suas vestes na sala sagrada e vestirão outras roupas a fim de não colocar ninguém em perigo ou consagrá-lo indevidamente por meio das vestes. Não rasparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido demais. Antes o manterão aparado. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio interno. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel ou entre as viúvas dos sacerdotes. Não se casarão com outras viúvas nem com mulheres divorciadas. Ensinarão meu povo a diferença entre o sagrado e o profano, entre o cerimonialmente puro e o impuro. Servirão como juízes para resolver desentendimentos dos membros do meu povo. Suas decisões serão baseadas nos meus estatutos. Eles mesmos obedecerão minhas instruções e aos meus decretos de todas as festas sagradas e certificarão de que os meus sábados sejam separados como dias santos. Verso 25. E ele diz: o sacerdote não deverá se contaminar por se aproximar até uma pessoa morta, a menos que seja seu pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã não casada. Nesses casos será permitido que se torne impuro. Mesmo assim, só poderá retornar aos seus deveres no templo depois de purificar cerimonialmente e esperar 7 dias.
No primeiro dia em que voltar ao trabalho do pátio interno do santuário, apresentará uma oferta pelo pecado por si mesmo, diz o Senhor. Os sacerdotes não terão propriedade nem porção alguma de terra, pois eu sou sua herança. Seu alimento virá das ofertas e dos sacrifícios que os israelitas trouxerem para o templo. As ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado, ofertas por culpa. Tudo que for consagrado para o Senhor pertencerá aos sacerdotes. Os primeiros frutos maduros e todas as ofertas trazidas irão para o sacerdote. As primeiras porções serão entregues aos sacerdotes para que os lares e vocês sejam abençoados. Os sacerdotes não comerão carne de qualquer animal, ave ou qualquer animal, terrestre que morrer de causas naturais ou que for morto por outro animal. Isso aqui eu acho muito legal, porque era Deus preservando, porque vai que tinha uma doença, né? Já imagina essa história do morcego, Covid, não é? E tudo mais, já imaginou nessa época aqui, se Deus não trouxesse essas orientações, talvez, já imaginou pandemia? Vixe, arregaçado, né? Bora lá então, aqui ó, 45 verso 1, e ele diz: quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte do Senhor como sua porção santa. Ela terá 12,5 km de comprimento por 10 km de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, como 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto com 25 metros de largura. Dentro dessa área santa maior, separem uma porção de terra com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas do meu templo, a faixa de terra sagrada do lado dela, também com 12,5 km de comprimento de largura. Será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será sua propriedade deles, um lugar para os seus povoados. Versículo de número 7, então, hein? 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste, as terras gravadas com a cidade, e outra fará divisa com o lado oeste. As divisas do lado extremo leste e do extremo oeste das terras dos príncipes ficarão junto com as divisas leste e oeste dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então meus príncipes não oprimirão mais meu povo. Distribuirão o restante da terra entre o povo e separarão uma parte para cada tribo. Assim diz o Senhor soberano: basta, príncipes de Israel. Parem de violência e opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas. Assim diz o Senhor. Usem somente pesos, medidas e balanços honestas para secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir o volume, o efa para o bato. Medirão cada um com 1/10 de homer. A medida padrão para os pesos será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras e 60 ciclos responderão a uma mina. Esta é a oferta que vocês entregarão ao príncipe: um cesto de trigo ou de cevada para cada 60 cestos que colherem, 1/100 do seu azeite e uma ovelha ou bode para cada 200 dos seus rebanhos em Israel. Serão ofertas de cereal, holocausto, ofertas de paz que farão expiação por aqueles que apresentarem, diz o Senhor. Todo o povo de Israel levará suas ofertas ao príncipe. Caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas, nas comemorações de lua nova, aos sábados e em outras ocasiões semelhantes. Ele providenciará as ofertas pelo pecado, holocausto, oferta de cereal, oferta derramada, oferta de paz, para fazer expiação pelo povo de Israel. Verso 18. Assim diz o Senhor soberano: no primeiro dia de cada mês, de cada ano, vocês sacrificarão novamente um novilho sem defeito para purificar o templo. O sacerdote pegará o sangue dessa oferta pelo pecado e aplicará nos batentes da porta do templo, aos 4 cantos da borda superior, no altar e os batentes da entrada do pátio interno. Vocês farão o mesmo no 7º dia do ano novo, em favor de qualquer um que houver pecado sem intenção por ignorância. Assim purificarão o templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa, e assim será durante 7 dias. O pão que comerem durante esses dias será feito sem fermento. No dia da Páscoa, o príncipe fornecerá o novilho como oferta pelo pecado em favor de si mesmo e do povo de Israel. A cada dia, durante 7 dias da festa, ele preparará um holocausto para o Senhor, com 7 novilhos, 7 carneiros sem defeito. Também apresentará a cada dia um bode como oferta pelo pecado. O príncipe fornecerá um cesto de farinha como oferta de cereal e um jarro de azeite para cada novilho e cada carneiro. Durante 7 dias da festa das cabanas, o que ocorre em cada ano no 15º dia do 7º mês, o príncipe deve fornecer esses mesmos sacrifícios como oferta pelo pecado, holocausto e oferta de cereal, bem como a quantidade requerida de azeite. Então, eles tinham que dar para os príncipes algo, mas existia um momento ali que os príncipes tinham que providenciar holocaustos, azeite, cereal para as festas que eram rituais ali em datas já que previamente determinadas por Deus, né? Bora lá então agora para Isaías 64. Isaías 64. E ele diz assim:
Quem dera abrisse os céus e desceste, os montes tremeriam de sua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem, então seus inimigos entenderiam a razão da sua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu acho esse texto da hora, né? Recebeste os braços abertos que praticam a justiça com alegria, os que seguem os seus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como agora podemos ser salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos. E os nossos pecados nos levam embora como vento. Ainda assim, ninguém invoca o seu nome, nem suplica por sua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregaste aos nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, ainda é o nosso Pai. Nós somos barro e tu és o olheiro. Somos todos formados por sua mão. Não te ires conosco, Senhor. Não te lembres para sempre dos nossos pecados. Pedimos que olhe para nós e veja que somos o teu povo. Suas cidades santas estão destruídas. Sião é um deserto e sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo onde nossos antepassados te louvavam, tudo foi queimado. Tudo que era precioso foi destruído. Depois disso, Senhor, ainda se recusará a nos ajudar, permanecerá calado e continuará a nos castigar. Então a gente vê que o povo já está sentindo aí na própria pele quando Deus virou as costas para ele por causa do pecado que eles cometeram. Gente, seja fiel a Deus e tudo vai dar certo, né? Essa é a melhor escolha que eu e você podemos ter. E aí, qual foi o texto que você leu? Eu fico com Lucas 4, a tentação de Jesus, onde em tudo ele foi tentado, mas ó, na cabeça do diabo e venceu todas as coisas. Escreve aqui para eu saber que eu vou ficar muito feliz de ver o que Deus disse ao seu coração. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradeço mesmo, Pai, porque a cada dia a sua palavra se renova, nos capacita a viver uma vida diferente e hoje nós podemos ser inspirados a vencer o pecado porque Jesus venceu. Se ele venceu, nós podemos vencer. Se ele fez, nós podemos fazer, porque a autoridade que está sobre ele hoje é liberada sobre a vida da igreja. Como igreja, nós podemos mesmo, Pai, ir além das nossas forças naturais. Te agradeço pelo seu cuidado e pelo futuro lindo que tem preparado para nós. No nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama, deixa o like aqui embaixo e eu te espero amanhã, porque faltam 2 dias para terminar a nossa leitura e terminar a Bíblia. Até amanhã no nosso penúltimo Bíblia em um ano. Seja abençoado na prática da palavra e tchau, tchau.